Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática. Eu vou, toda sexta-feira, de 4 às 6 horas, estar fazendo uma aula interativa e gostaria de te convidar a participar comigo. Essa videoaula é a primeira videoaula interativa que eu faço. Achei muito interessante. Nela eu vou falar sobre razões e proporções, regra de 3 simples, matemática interativa. Hoje, 8/5/2020. E razões e proporções foi uma sugestão aí da colega Clara, do terceiro ano. E, na verdade, quais são as utilidades de razões e proporções no dia a dia? Olha, eu vou citar apenas algumas, mas são inúmeras. Por exemplo, nos mapas usa-se proporção. Todos os mapas têm que levar em conta a proporção entre o que está no papel e a realidade. Outra utilidade também é no sistema de GPS, no monitoramento aéreo, por exemplo, 2 horas da manhã, na época que não tinha pandemia, você acordava e olhava o céu e estava passando avião para um lado e por outro. Nenhum piloto enxerga nada, mas tudo aquilo está no sistema e, querendo ou não, com toda aquela tecnologia, é importante saber a questão da proporcionalidade. Outra aplicação importantíssima é nas plantas das construções civis. Primeira coisa que você faz antes de fazer a sua casa é encomendar ao engenheiro uma planta, ver se está bacana, se não está, sugerir, mas você tem que olhar no papel e já imaginar como que a sua casa vai ficar. Outra aplicação também na culinária para se calcular quantidade de alimentos por pessoas ou quantidade ali de ingredientes, porque se colocar de mais ou de menos pode dar problema. Na medicina, para calcular dosagens de remédios a serem indicadas aos pacientes, por exemplo, se for uma dosagem alta demais, pode levar a um problema grave. Também, se for baixa demais, pode não curar o que tem que ser curado. Existe ali uma proporcionalidade entre o tipo de doença que a pessoa tem e a quantidade de medicamento a ser aplicada diariamente, E na fabricação de TVs e celulares para se manter a proporcionalidade entre as telas dos aparelhos e muito mais. Por exemplo, se você pega um telão, a proporcionalidade entre a altura e a largura tem que ser a mesma proporcionalidade entre a altura e a largura do seu celular. E aí tem várias outras. E dentro de razões e proporções nós temos a regra 3 simples, que é uma das ferramentas mais usadas na matemática. Nós temos 3 ferramentas importantíssimas na matemática. Regra de 3 simples, razões e proporções, teorema de Pitágoras e equações do segundo grau. E isso aí é muito útil em todas as séries que você estuda. E dentro de razões e proporções, a gente tem grandezas diretamente proporcionais, que a gente vai ver primeiro, e grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, vou pegar um exemplo aqui na prática. Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 9 kg de ração a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração? Então, esse é um caso típico de grandezas diretamente proporcionais. Porque aqui nós vamos agrupar em quilos e dias, ou seja, peso e tempo. 9 quilos de ração dá para quantos dias? 15 dias. Agora, pergunta assim, quanto de ração dá para 7 dias? Quanto de ração? Não sei. A quantidade é exatamente o que a gente procura. Dá para 7 dias. Uma semana, 7 dias. E o primeiro passo na resolução de um problema de regra de 3 simples, pelo menos que eu indico, é esse. Você faz uma flechinha indicando o x, que é o valor que você procura, e se pergunta, 15 dias foram consumidos 9 kg de ração. 7 dias vão ser consumidos mais ou menos? Obviamente que é menos dia. Menos, se é menos, setinha para o menor. Sempre se a sua resposta for menos, setinha para o menor. Se a sua resposta fosse mais, setinha para o maior. E em regra 3 a gente sempre cruza alguma coisa. Então vamos cruzar aqui, x vezes 15, 15x. 9 vezes 7, 63. Então, x é igual a 63 sobre 15. E a gente está um pouco desatualizado com relação à conta de dividir, mas a gente não pode perder isso de vista, porque nos vestibulares, nos concursos públicos, no Enem, é preciso fazer. Então vamos lá. 63 por 15, 4 vezes 15, 60 para 63. 3, não dá mais, vírgula aqui, 0 aqui, 30 por 15, 2. Então, solução do problema
4,2 kg é o suficiente para alimentar o cão durante 7 dias, ok? Agora um probleminha aí de grandezas inversamente proporcionais. Uma torneira enche um tanque em 5 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Então o primeiro passo é você ler. O segundo passo é organizar os dados. Nós temos aqui o T, que vai representar torneiras, e o H, que vai representar as horas. Eu não vou pôr T no lugar de tempo, porque já tem um T no lugar de torneiras. Agora, uma torneira enche um tanque em 5 horas. Quanto tempo? Então está no tempo, não sei quanto, X. O mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras. Torneiras está aqui. Então, setinha para o lado do X sempre. A pergunta agora é, uma torneira enche o tanque em 5 horas, 4 torneiras enchem o tanque em mais ou menos tempo? Menos tempo. Se é menos tempo, setinha para o menor. Observe que ficaram uma ao contrário da outra, por isso, inversamente proporcionais. Como as setinhas já estão inversas, você multiplica diretamente 4x igual 1 vezes 5, 5. X é igual 5 sobre 4. 1 vezes 4 para 5, 1. Não dá mais, vírgula que zero aqui. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Aqui agora já pode pôr um zero. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. 1,25. Quanto tempo 4 torneiras gastam para encher o tanque? 1 hora e 25 minutos? Quanto que é 0,25 horas? Você pega o relógio e pensa o seguinte. Se eu dividir esse relógio em 4 partes, cada parte dessa representa 25% do relógio. 25%, 50%, 75%, 100%. Então, essa parte aqui, esse quadrante representa 25%. Mas esse quadrante marca 15 minutos o ponteiro, fechando o quadrante aí. Então, é exatamente 1 hora e 15 minutos. Beleza? Agora vamos fazer o jogo para valer. Essa questão caiu no Instituto Federal do Pernambuco e diz o seguinte. Nos mapas usados nas aulas de geografia, encontramos um tipo de razão chamada de escala. Uma escala é a relação matemática entre comprimento ou a distância medida sobre um mapa e a sua medida real na superfície terrestre. Em um mapa, encontramos a escala 1 por 200 mil. Se nesse mapa a distância entre duas cidades é igual a 65 centímetros, então a distância real em quilômetros entre as cidades é igual a quanto? Aqui nesse problema é ideal que você dê uma pausa aí no vídeo e o resolva, ok? Depois de resolver, volte e confere a resolução comigo, beleza? Então o primeiro passo aqui, como eu disse, após ler o problema, é retirar os dados. Primeiro a gente organiza esses dados em grandeza. Aqui tem a medida no mapa e tem a medida real. No mapa, nós temos aqui 1. Na realidade, nós temos 200 mil. Se no mapa nós tivermos 65 centímetros, na realidade nós teremos quantos centímetros ou quantos quilômetros? Não sei, x. Setinha para o lado do x. E aí vem a pergunta. 1 centímetro no mapa, 200 mil centímetros na realidade. 65 centímetros no mapa, quanto na realidade? Mais ou menos. Muito mais. 65 é muito maior que 1, então setinha para o maior. Como estão diretas, como são grandezas diretamente proporcionais, você multiplica cruzado. X é igual a 65 vezes 200 mil. 200 mil vezes 65, você coloca esses 5 zeros aqui e faz 65 vezes 2, 130. Então deu 13 milhões de centímetros. Porém, as alternativas são em quilômetros. Como que eu faço para transformar 13 milhões de centímetros em quilômetros? Lembre-se o seguinte, 1 metro tem 100 centímetros, ou seja, 100 centímetros dá 1 metro. 1000 metros dá 1 quilômetro. E 1 quilômetro dá quantos centímetros? 1 quilômetro dá 100 vezes 1000, 100 mil centímetros. Se 1 quilômetro dá 100 mil centímetros, 13 milhões de centímetros
Você corta 5 zeros aqui, dá 130 quilômetros. A alternativa correta, letra E, é de Esperança. Mais uma questão aqui que caiu na PUC de São Paulo. Às 8 horas de certo dia, um tanque cuja capacidade é de 2.000 litros estava cheio de água. Entretanto, um furo na base desse tanque fez com que a água por ele escoasse a uma vazão constante. Sabendo que às 14 horas desse mesmo dia o tanque estava com 1.760 litros, então a água em seu interior se reduziu à metade a que horas? Então o primeiro passo, organizar os dados por grandezas. Grandeza aqui, 14 horas, então a grandeza tempo, né? Só que aqui não são 14 horas, na verdade começou aqui às 8 e foi até 14, então são 6 horas. E aqui, 1.760 litros, também não é capacidade. Começou com 2.000 e baixou para 1.760. Então, 2.000 menos 1.760, vazou 240 litros. Então, em 6 horas, vazou 240 litros. E quer saber o seguinte, para chegar na metade aqui, de 2.000 para chegar na metade, chega de 1.000, vaza 1.000. Leva quanto tempo? Não sei, x no tempo. Então agora a gente vai indicar a flechinha para o x e fazer a pergunta. Em 6 horas vazou-se 240 litros. Para vazar 1.000 litros, leva mais tempo ou menos tempo? Obviamente que vai levar muito mais tempo, porque é muito mais água. Então, muito mais tempo, mais é setinha para o maior. Grandezas diretamente proporcionais, eu multiplico cruzado 240x igual 6 vezes 1.000, igual a 6.000. E quando a gente simplifica, corta o zero, ficou 24x, que eu vou dividir por 6, vou dividir por 6 aqui também, para ficar bem pequenininha a conta, 24 por 6 dá 4, 600 por 6 dá 100. Torno a dividir por 4, 4x por 4, 100 por 4. Então, aqui 4 por 4 desaparece, sobra x, 100 por 4 dá 25. 25 horas, porém, um dia tem 24 horas, então você pega um dia inteiro mais uma hora. Como começou às 8, com mais essa uma hora, vai para as 9 horas. 9 horas do dia seguinte. A alternativa correta, letra E de Esperança. E eu estou gravando essa videoaula aqui, atendendo aí uma solicitação da Amanda, excelente aluna do 9º ano, que não conseguiu conectar na aula interativa, né? Mas eu vou deixar para você aqui, Amanda, essa videoaula, e para quem mais se interesse por aprender um pouco mais sobre regra de 3 simples, ok? E vou deixar para você e para os demais uma questão interessante aqui que caiu na Universidade Federal de Ouro Preto. Aí na próxima videoaula eu trago a correção, beleza? Espero que você tenha gostado da videoaula e te convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática. Bons estudos, sucesso!